Vamos falar um pouco sobre o exórdio ou a introdução. A introdução é o meio pelo qual o pregador prepara as mentes e conquista o interesse dos seus ouvintes para a mensagem que irá pregar. James Braga diz que a introdução tem por objetivo preparar a mente e conquistar a atenção e o interesse dos seus ouvintes. A introdução é um dos primeiros contatos, ou o primeiro momento do sermão onde as pessoas têm contato com aquele sermão, com aquela pregação. Então, o pregador deve elaborar, trabalhar a introdução de maneira que essa atenção seja conquistada logo no início do sermão. De outra forma, o pregador terá muito mais trabalho ao longo da mensagem, ao longo da pregação, para conquistar a atenção e o interesse das pessoas. Vejam, princípios para a elaboração da introdução. A introdução deve ser breve. Obedecendo ao propósito a que serve a introdução, como mencionado acima, o pregador deve resistir à tentação de desenvolver a mensagem na introdução e esperar para fazê-lo nos pontos do sermão. Há o costume de muitos pregadores de se deter em muito tempo na introdução, em falar demais na introdução. A introdução é breve. Ela tem o objetivo de conquistar a atenção e interesse do pregador. Logo, ele então passa a sua argumentação nos pontos do sermão. É ali que ele vai trazer o ensino da mensagem, não na introdução. Deve ser interessante. Nesse momento, toda a assistência está atenta ao pregador. A introdução e como o pregador a apresentará será crucial para determinar se ele ganhará ou perderá a atenção dos ouvintes no restante da mensagem. Quando a introdução é elaborada desleixadamente ou tem conteúdo trivial e irrelevante, o pregador precisará se esforçar mais no decorrer da mensagem para ter novamente a atenção da assistência, o que nem sempre acontece, como nós falamos anteriormente. Deve conduzir o tema do sermão ao ponto principal da mensagem. A introdução deve ser uma série de ideias progressivas que culminará no objetivo principal, no pensamento dominante do sermão. Deve-se ter muito cuidado com repetições e expressões informais e impróprias. Num sermão bem elaborado, tudo está interligado. O tema, o título e a introdução. E também o restante da estrutura, o restante do esboço. Mas falando desses três elementos, o tema como assunto geral, que fala sobre aquele assunto mais vasto, ele precisa estar em consonância com o título que vai definir, que vai delimitar esse assunto geral em algum aspecto específico, mas que também vai trazer ali no seu bojo, naquelas poucas palavras, o assunto que está sendo tratado no sermão. E a introdução é exatamente esse elemento de conquista da atenção das pessoas que vai remeter as pessoas ao assunto que vai ser tratado no sermão. Então, esses três elementos eles estão muito próximos um com o outro, junto com o texto. Agora preste atenção nesse quarto ponto. Deve ser clara, com poucas orações e frases. Como nós falamos anteriormente, a introdução deve ser breve, mas também muito clara, muito cristalina. Ao final da introdução, os ouvintes, a assistência, precisa estar claramente sendo conduzidas a esse assunto, a esse ensino que o pregador quer trazer com a sua pregação, com o seu sermão. Vamos falar um pouco sobre proposição. A proposição é uma abreviação do sermão. É uma sentença. Aparece no começo do sermão, na introdução. Numa dissertação, ela é escrita. Num sermão, é falada. Em ambos, ela é uma declaração vigorosa, sugestiva e provocante. No sermão expositivo, ela é concebida a partir do parágrafo da pregação. Portanto, sua essência é teológica, a afirmação de um princípio divino. Ela é didática, específica, extraída do sentido histórico-gramatical do parágrafo. Karl Lachler. Perceba o que o autor Karl Lachler coloca aqui sobre a proposição. A proposição faz parte da introdução. Ela está ao fim da proposição, da introdução. Ela é como se fosse uma
apêndice da introdução. Então, o pregador, ao finalizar a sua introdução, ele imediatamente propõe aquilo que ele quer pregar. Muitos pregadores costumam apresentar o título do seu sermão logo depois do texto bíblico, ou mesmo até antes de convidar a igreja para a leitura do texto bíblico. Mas muitos preferem fazê-lo de maneira mais suave, apresentando o título do sermão na proposição. A proposição, ela é formada por outros dois elementos: uma frase interrogativa ou oração interrogativa e a oração proposicional, ou também chamada de oração de transição. A proposição, então, é aquele elemento que, ao final da introdução, o pregador faz uma pergunta que remete as pessoas a refletirem o motivo pelo qual elas devem ouvir aquele sermão, o porquê aquele sermão é relevante e importante para a vida deles. E ao final dessa frase interrogativa, dessa oração interrogativa, então o pregador apresenta a oração proposicional com o título da mensagem. Então, queridos, haja vista esse questionamento que fizemos, nesta noite, nesta ocasião, nós iremos refletir acerca das contribuições do perdão de Deus, dos aspectos salvíficos do perdão de Deus. Então, perceba que no finalzinho da minha oração eu apresento o título do meu sermão. De maneira suave, quase imperceptível, mas ao fazer as pessoas refletirem sobre o porquê elas devem ou precisam ouvir aquela mensagem, eu já apresento para eles uma oração em que nessa oração, que é o título do meu sermão, já apresento todo o fundamento teológico e a mensagem resumida, reduzida naquela oração. Isso é a proposição. Mas veja, Hans-Ulrich Höfler diz que a proposição é a apresentação, explicação e desenvolvimento das grandes ideias doutrinárias, éticas e espirituais das Sagradas Escrituras, de maneira simples e convincente, que estimule o ouvinte a aceitá-las e aplicá-las em sua vida. A proposição é uma declaração sensível do tema ou assunto que o pregador anunciará, ou seja, é a afirmação da principal lição espiritual do sermão, apresentada em uma frase declarativa. Outros autores também a chamam de tese, grande ideia, ideia homilética ou tópico frasal, frase temática. Não devemos ignorar a proposição. Por que a proposição é tão importante? A proposição é a base de toda a estrutura do sermão. A proposição é considerada o alicerce do sermão. É onde todo o sermão apoia. Cada palavra da proposição deve ser cuidadosamente pensada e escolhida, pois nela estará a ideia principal do sermão. Quando a proposição é corretamente formulada, o pregador poderá organizar melhor o material ao redor da ideia dominante. A proposição indica para a congregação a direção que o sermão tomará. Uma boa e correta proposição é muito útil para a congregação. Com a proposição, os ouvintes podem receber com clareza o objetivo proposto no sermão, facilitando o seu raciocínio e acompanhamento. James Braga entende que a proposição deve estar ligada ao sermão por meio de uma pergunta ou oração interrogativa e seguida de uma oração de transição. Para produzir esta pergunta ou oração interrogativa, deve-se usar qualquer um dos advérbios interrogativos: por quê, como, que, quando e onde. Esse questionamento ou essa oração interrogativa deve ser seguida de uma oração de transição, que nós chamamos também de oração proposicional, cujo objetivo é abrir o caminho para o desenvolvimento das divisões principais e fornecer uma suave progressão até elas. Essa oração transicional deve conter uma palavra-chave que repete também na oração interrogativa. Karl Lackler diz que a proposição é o coração do sermão e a palavra-chave é o coração da proposição. Vamos aqui utilizar
algum exemplo para entendermos melhor. Vamos utilizar justamente o exemplo do perdão. Aqui no texto de Romanos 3, 21 a 26, o tema sendo o perdão de Deus, título sendo recebendo o perdão de Deus, a proposição porque todos pecaram, todos precisam receber o perdão de Deus, oração interrogativa, como podemos receber o perdão de Deus? Oração de transição, o sangue de Jesus nos lava de todo pecado, mas precisamos tomar algumas atitudes para receber o perdão de Deus. Ponto 1, recebemos o perdão de Deus quando cremos que em Jesus somos justificados. Ponto 2, recebemos o perdão de Deus quando nos arrependemos do pecado. Perceba então que nessa primeira fase da estrutura homilética, ou seja, da escolha do texto, passando por título até aqui o título dos pontos, nós vemos que está tudo muito amarrado, está muito interligado. Nós temos um tema, que é o perdão de Deus. Nós temos um título do sermão, que é recebendo o perdão de Deus. Perceba agora que essa palavra receber e suas derivações, receber, recebendo, recebemos, como nós vemos aqui, são palavras que se repetem em todos esses elementos da estrutura. Então, nós podemos dizer que esta palavra é a palavra-chave, é a palavra que vai permear todo o sermão, que vai construir um pensamento lógico, que vai passar de uma parte para outra do sermão, trazendo assim uma ideia concisa, uma ideia mais comunal entre todas as partes do sermão. Em alguns aspectos, essa oração de transição ou oração proposicional, como eu falei anteriormente, pode ser elaborada de maneira mais simples. Depois de se fazer a pergunta, depois da introdução, feita a introdução, o pregador então faz uma pergunta para a igreja. Como podemos receber o perdão de Deus? Poderíamos então elaborar esta oração proposicional. O sangue de Jesus nos lava de todo pecado. Por isso, nessa noite, nesta manhã, nós iremos compartilhar acerca das atitudes que devemos ter para receber o perdão de Deus. Olha só, no finalzinho da minha proposição, eu utilizei essas expressões, receber o perdão de Deus, que faz referência ao título. Qual é o título do sermão? Recebendo o perdão de Deus. Fazendo isso, então, eu tenho um caminho a seguir que fica muito mais claro para elaborar os títulos dos pontos ou das divisões principais do sermão, utilizando as mesmas expressões, ou seja, a palavra-chave. Recebemos o perdão de Deus quando cremos que em Jesus somos justificados. E no ponto 2, recebemos o perdão de Deus quando nos arrependemos do pecado. Nós temos aqui então a estrutura, o esqueleto desse esboço de sermão bem mais claro para nós, com mais dando-nos mais capacidade para desenvolver a minha argumentação, o meu discurso, a maneira como eu vou trazer o ensino em cada um desses pontos. Vamos falar exatamente sobre isso, discussão ou argumentação. Chamamos de discussão, então, todo o conteúdo desenvolvido em cada divisão e subdivisão. Alguns autores chamam também de movimento do sermão. Não há nenhuma regra que determine o número de pontos ou divisões de um sermão, mas nós devemos sempre primar pelo mínimo possível. O que vai determinar o número de pontos, de divisões do sermão, na verdade, é o conteúdo do texto e a natureza da própria mensagem. Isso vai auxiliar o pregador a definir quantos pontos ele vai utilizar no seu sermão. Mas lembrando que
para mensagens de 30, 40 minutos, sermões com mais de 3 pontos, 4 pontos, se torna mais difícil de o pregador trazer uma mensagem clara e argumentações mais claras em cada um desses pontos. Se a pregação, se o sermão, ele tiver mais de 4 pontos, 5 pontos, ideal é que o pregador utilize então dois sermões, ou um sermão em série em 2 partes, para que a mensagem seja mais clara, seja mais objetiva e alcance o seu objetivo também. É muito importante nós atentarmos para a simetria entre os pontos e as divisões, ou seja, na hora de elaborar o esboço, o pregador deve identificar se aquele primeiro ponto que está sendo elaborado, ele vai ter mais ou menos o mesmo tempo que os outros pontos terão, de maneira que não fique uma coisa assim tão discrepante entre um ponto que levou 2 minutos, 3 minutos para ser argumentados, né, na hora de pregar, e um outro ponto que teve 7, 8 minutos. Isso faz com que traga alguma confusão à mente das pessoas, dos ouvintes, da assistência. Divisões ou pontos do sermão. Uma vez que o sermão é produzido numa sequência lógica, as divisões do sermão devem produzir clareza, unidade de pensamento e progressão de ideias. Além disso, ajuda o pregador e a congregação a se lembrarem dos pontos ou divisões principais. Segundo Karl Lackler, o coração de cada divisão principal é a palavra-chave, que pode aparecer explicitamente ou estar subentendida na redação. Se a palavra-chave em sua oração transicional é substantivo no plural, condições, por exemplo, então cada divisão deve ter algum tipo de condição. Nós falamos um pouco sobre a questão da palavra-chave em alguns slides anteriores, mas isso é muito importante. Essas palavras-chave que permeiam todos os pontos do sermão. Se você lá na sua oração proposicional, na sua oração de transição, lá na proposição, utilizou expressões no plural, então utilize também no título do primeiro ponto, do segundo ponto, do terceiro ponto, para que haja uma coesão, para que haja também uma simetria. E também não confunda os ouvintes, a assistência. É muito importante atentarmos para a importância da palavra-chave. É uma questão didática. As divisões do sermão não servem apenas para guiar o pregador, mas também para didaticamente conduzir os ouvintes. Assim, as divisões ou pontos do sermão devem ser sempre anunciados pelo pregador. Existem pregadores que não utilizam essa prática de anunciar o título de cada um dos pontos, de cada divisão principal do sermão, mas isso é muito importante, porque situa o ouvinte, a assistência, a igreja, em que lugar que o pregador está no seu sermão. Será que ele ainda está falando do primeiro ponto? Ele já passou para o segundo ponto? Eu não percebi? Então, ressaltar, acentuar, declarar, dizer, anunciar o título do ponto em que você está é muito importante. Você não precisa fazer isso de maneira abrupta, imediatamente saiu da narrativa, já entrou no primeiro ponto e vai dizer, queridos, como primeiro ponto nós vamos falar. Não precisa ser dessa maneira. Você pode pedir para a assistência, por exemplo, ler o versículo sobre o qual você vai basear o ensino daquele ponto, trazer alguma argumentação e naquele momento daquela argumentação você ressaltar e falar, anunciar o título daquele ponto, de maneira suave. Isso é muito bom. As subdivisões, também chamadas pontos auxiliares dos pontos principais, ou seja, subpontos, auxiliam e explicam os pontos principais e dão-lhes forma. Em algumas ocasiões, até por uma questão também didática e de melhor clareza na argumentação, na prédica, alguns pontos requerem que eles sejam divididos para acentuar, para organizar o pensamento. Nem sempre isso é necessário, mas em algumas circunstâncias também são. Então, você tem lá o primeiro ponto,
ou divisão principal, e tem ali na argumentação, no desenvolvimento da ideia do ensino, subpontos, subdivisões, que vão auxiliar nessa tarefa didática do ensino propriamente dito da mensagem. Vamos falar um pouco sobre transições. A transição serve como conector entre as partes do sermão. A utilizamos para suavemente conectarmos as divisões ou pontos do sermão. Eu gosto de pensar na transição como a marcha de um carro, como o câmbio de um carro. Quando você está dirigindo numa estrada, na cidade, e você precisa trocar a marcha do carro, você pisa na embreagem. A embreagem serve para um mecanismo para que essa marcha, a passagem da marcha seja suave, não haja aquele arranhão, aquele barulho desagradável quando a gente passa uma marcha sem pisar na embreagem. Então, a transição, ela serve a esse propósito, dar suavidade na transição de um ponto para o outro, no final de um ponto para o outro. Se você perceber lá na estrutura que nós apresentamos como modelo, no final de cada ponto nós temos lá transição para o próximo ponto. Como que se faz essa transição? O que falar numa transição? Você fechou o pensamento do ponto anterior, do primeiro ponto, digamos assim, você fez a aplicação do ensino daquele ponto, então recite o pensamento dominante. Vemos também, queridos, nessa passagem, agora no versículo tal, aí você chama atenção para as pessoas lerem o versículo, né? Que aí você fala ali o pensamento dominante daquele versículo que vai servir de base para o ensino do próximo ponto. Então você está levando as pessoas a sair de um pensamento ou de um ensino que você está trabalhando naquele ponto para levá-los a um outro ponto onde você vai trazer uma nova argumentação em um novo versículo bíblico. Perceba então que você pode fazer isso de maneira suave e não abrupta. Agora, queridos, como segundo ponto, e você recita o segundo ponto, isso é uma maneira abrupta de fazê-lo. Não precisa ser dessa maneira, você pode fazê-lo de maneira mais suave. Ilustrações. James Braga diz que a ilustração é para o sermão aquilo que a janela apresenta para a casa. Assim como a janela permite a entrada da luz, a boa ilustração possibilita o esclarecimento da mensagem. A palavra ilustrar significa tornar claro mediante um exemplo ou exemplos. A ilustração é extremamente importante para fazer com que as pessoas tenham uma compreensão mais clara do ensino que está sendo proposto em cada uma das partes do sermão ou em cada ponto do sermão na sua argumentação. Jesus trabalhou muito bem a questão da ilustração em suas parábolas. Depois de todo o ensino que Jesus trazia, ele sempre utilizava uma parábola. A palavra parábola vem do grego parabole, que significa colocar ao lado de, é fazer uma comparação, é trazer algo concreto a uma mensagem que está sendo trazida apenas a razão das pessoas. A ilustração, queridos, é algo extremamente importante. Assim como nós vimos aqui, a ilustração ela é como uma janela em um quarto. Essa janela tem o objetivo de permitir que a luz entre naquele quarto e ilumine. A ilustração também tem esse objetivo, trazer luz, claridade ao ensino que está sendo proposto. Para James Braga, a ilustração pode tomar várias formas. Segundo o autor, pode ser uma parábola, uma analogia, uma alegoria, uma história, incluindo-se fábula ou anedota, o relato de uma experiência pessoal, um acontecimento histórico ou um incidente biográfico. Para ele, a ilustração pode também ser inventada ou construída com base na imaginação. Alguns princípios para a utilização de ilustrações. As ilustrações devem ser apropriadas. Nunca o pregador deve trazer uma ilustração que não tem absolutamente nada a ver com o ensino que ele trouxe naquele ponto que ele está argumentando. As ilustrações devem ser claras. As ilustrações devem ser críveis. Elas, mesmo inventadas, não podem ser fantabulosas,
fantasiosas, de maneira a fazer com que as pessoas, de certa forma, até tragam dúvida ao coração ao ouvir a mensagem. As ilustrações devem ser exatas e as ilustrações devem ser breves, como falei lá no início da nossa aula. Nós somos pregadores da Bíblia, não de ilustrações. Existem pregadores que se detêm muito tempo na ilustração. Não, ele deve se deter com mais tempo na argumentação, trazendo conceitos teológicos, verdades, confrontando o pecado das pessoas com piedade, com amor, e utilizando a ilustração apenas para trazer luz a esse ensino que ele está desenvolvendo no ponto daquele sermão. Preste bem atenção numa outra coisa. Para cada ponto do sermão é importante uma ilustração. A ilustração não é uma coisa que a gente utiliza lá no final do sermão para concluir o sermão, para trazer uma moral da história. De maneira nenhuma. É importante que o pregador busque criativamente ilustrações para cada ponto do sermão. A ilustração é para ser desenvolvida, trazer clareza ao ensino proposto e desenvolvido em cada ponto do sermão. Vamos à aplicação. Bryan Chapell, citando Wehrmann, assinala: simplesmente dito, a aplicação é a resposta a duas perguntas: e daí e agora? A primeira formula a pergunta: por que esta passagem é importante para mim? A segunda indaga: o que devo fazer acerca disto agora? A aplicação focaliza a verdade da palavra de Deus sobre situações específicas, relacionadas à vida. Isso ajuda as pessoas a compreender o que devem fazer ou como usar o que aprenderam. A aplicação leva as pessoas a agirem. Meu irmão, preste bem atenção. Se você estruturou o seu sermão de maneira perfeita, trouxe argumentações poderosas nos pontos do seu sermão, mas ao final de cada ponto você não fez uma aplicação, você simplesmente deixou de trazer às pessoas o auxílio para elas refletirem sobre como elas devem aplicar aquele ensino nas suas vidas. A aplicação é exatamente isso. A aplicação está ligada à contextualização. Você pega um texto bíblico que foi escrito num outro momento histórico, diante de uma outra realidade socioeconômica, histórica, gramatical e todas essas coisas. Argumenta valores, trazendo ao ouvinte a necessidade de arrependimento de pecado. Mas se você não aplica isso à sua realidade atual, à sua vida, aquele ensino não serviu de nada. Então, ao final de todo ponto do sermão, você deve fazer uma aplicação. E preste atenção, aplicação não é conclusão. A aplicação é aquilo que o ouvinte, ou como o ouvinte vai aplicar o ensino à sua vida. Vamos à conclusão, então. A conclusão é o clímax, é o ponto alto da mensagem. Os últimos 60 segundos são os momentos mais dinâmicos em excelentes sermões. Com essas palavras finais, o pregador ordena o pensamento e a emoção da mensagem completa, numa exortação que toma tudo quanto precedeu claro. A conclusão, como nós vimos, é o ponto alto da mensagem. É o clímax. Apesar de muitos pregadores não darem a devida importância à conclusão e acharem que conclusão é apelo. Então existem pregadores que ficam ad eterno, chamando e tentando convencer as pessoas a virem à frente para tomarem uma decisão. A conclusão não é apelo, até porque nós cremos que
Todo o sermão já é um apelo. Desde o momento em que o pregador convida a igreja a abrir a Bíblia, no início do sermão, já é um apelo, porque cremos que o Espírito Santo já está trabalhando no coração das pessoas. A conclusão, então, é o fechamento do pensamento lógico, do raciocínio, o desenvolvimento da argumentação do pregador em cada um dos seus pontos. Ele deve ser um elemento desafiador. E muitas vezes é bom utilizar expressões como essa. Nesta noite nós somos desafiados pelo Senhor. E aí o pregador repete alguns elementos da aplicação que ele fez em cada um dos pontos, fazendo com que as pessoas relembrem e entendam a importância de tomarem uma decisão em sua vida. Mas preste atenção, isso não é apelo. Isso é uma atitude de relembrar. O pregador está relembrando tudo o que ele disse lá no início, de maneira bem concisa, na conclusão, bem resumida, os aspectos teológicos e da aplicação que ele fez em cada um dos pontos. Ele agora apresenta de maneira desafiadora para as pessoas na sua conclusão, com uma linguagem piedosa, mostrando o amor de Deus, mostrando o quanto aquela mensagem ela realmente é importante na vida das pessoas que estão ouvindo. Isso é a conclusão. E concluindo a nossa aula agora, com a conclusão do sermão, fechamos então a unidade 1. Nós ficamos aqui com a unidade 1 e nos encontramos na unidade 2, falando agora a respeito do sermão temático tópico.